Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia e hoje a gente vai tratar de um tema, inclusive o nosso cenário, daqui a pouco você vai ver na outra câmera, ganhou algumas decorações, vamos chamar assim, muito bonitas, de uma história de uma empresa no varejo, que pelo seu fundador, quando eu tive acesso a essa história, eu falei, eu preciso conversar com ele, preciso entender a história dele, porque quando a gente fala aqui no Varejista de empreendedorismo, ambiente de negócios, acima de tudo a gente quer dar uma informação para você que está nos ouvindo, que já é empreendedor ou que quer ser empreendedor, você quer entender de ambiente de negócio, tomada de decisão, planejamento estratégico, esse é um programa que você muitas vezes vê o empresário aqui e consegue ter algumas, não sei se dicas é uma palavra adequada, porque parece uma coisa muito rasa, mas algumas ideias ou alguns caminhos, no plural, que você pode buscar. E com certeza o empresário que está aqui hoje vai ser daqueles empresários que você assiste a entrevista e fala, deixa eu prestar atenção nele, porque aí tem uma história não apenas de sucesso, que é muito fácil falar de sucesso, mas de muito desafio, muito obstáculo, muita superação para ter 65% de market share onde ele atua. Eu estou falando do Clóvis de Souza, que é fundador da Juliana Flores e CEO da Juliana Flores e que está deixando o nosso cenário hoje mais bonito, inclusive. Mais perfumado. Mais bonito, mais perfumado. Obrigado pelo presente. Fiz questão, gente, de deixar o presente aqui, que o nosso cenário fica mais legal aqui na BMC. Então, primeiro de tudo, Clóvis, obrigado pelo presente, obrigado pela presença e por aceitar nosso convite aqui para dar essa entrevista. Eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história para vocês. Se eu puder ajudar, eu estou aqui de coração aberto para passar tudo que eu sei aí, tudo que eu aprendi nesses 35 anos de estrada. Eu costumo dizer que o papo aqui no Varejista é praticamente aquela conversa que a gente está em um bar, em um restaurante, e o pessoal de casa participa com a gente. Então vamos levar desse jeito, porque eu acho que o que não falta aqui da sua trajetória são boas histórias para a gente contar. Estou sabendo que você começou com 8, 9, 10 anos vendendo flores. É isso mesmo? Vamos do começo, né? Como é que começou a história da Juliana Flores, que hoje, como eu disse na minha introdução, 65% de market share? Exatamente. Eu começo a trabalhar com flor aos 10 anos de idade, eu morava em cima de uma floricultura, né? Tudo aconteceu por acaso na minha vida, né? Eu ficava na rua brincando, né? Minha mãe preocupada com isso e teve a brilhante ideia de pedir para a dona da floricultura arrumar um emprego para mim. Com 10 anos? 10 anos, justamente para eu não ficar na rua, não precisava ter salário, tipo assim, coisa de mãe mesmo, não precisa nem pagar meu filho, é só para ele não ficar na rua. E aí eu fui aprendendo essa profissão, eu fiquei apaixonado por essa profissão, porque imagina você, um menino de 13, 14, 15 anos, montando um arranjo, fazendo um arranjo, alguém vindo e comprando, porque a flor é isso, né? A flor ela traz alegria, traz felicidade, e você monta esse arranjo para alguém vir comprar e levar para alguém. Para um menino de 14, 15 anos, isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu sou apaixonado até hoje por essa profissão, né? Quando você fala com 10 anos, mas ela te pagou alguma coisa no começo? No primeiro salário, ela pagou já com 10 anos? Com 10 anos. Eu mesmo comprei minha própria bicicleta, né, no primeiro ano. Então, assim, foi... ainda bem que ela não ouviu minha mãe que não precisava pagar. Eu ia falar isso agora, né? Ainda bem que ela não ouviu sua mãe. Mas me fala um pouquinho disso, porque eu vou tocar nesse ponto. Muitas vezes, quando você vê uma empresa pronta, vamos chamar assim, como a Juliana Flores, no sentido de 65% de market share, às vezes a história toda, não por contar uma história como se todo mundo pudesse viver um conto de fadas, que a gente infantiliza algo que não é infantilizável. Eu quero dizer, o que surgiu na tua cabeça quando você pegou o primeiro salário, como você mencionou, comprou sua bicicleta, creio eu, para também fazer entregas, imagino eu, comprou sua bicicleta. Como é que você foi entendendo a tua vida nesse sentido aos 10 anos, ao conseguir o primeiro salário aí fazendo arranjo de flores? Rodrigo, eu fui um cara muito independente, né? Eu era um filho sozinho, né? Era só eu e minha mãe, né? Aos 10 anos, a minha mãe em casa, né? Com meu padrasto. Até então, eu era o homem de casa, né? Então, eu tinha um compromisso com a minha mãe, né? Eu era o homem da casa. E quando eu recebi o primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, né? Foi comprar uma pizza de mussarela no Grupo Sérgio. Quem é mais antigo aí conhece o Grupo Sérgio. Conheço o Grupo Sérgio. Não que eu seja antigo, deixa pra lá. Mas vai lá. Mais experiente, né? Mais experiente, boa. E aí foi o meu primeiro salário, foi exatamente isso. Eu sempre quis ter as minhas próprias coisas. Primeiro que a gente veio de uma família humilde e simples, né? Então eu tinha que andar atrás do meu, eu tinha que correr atrás, não tinha uma outra opção. E aí a minha mãe casou, eu tinha 10 anos de idade, ela casou com o meu padrasto, e aí aquilo mexeu também com a minha cabeça. Eu falei, caramba, puxa, eu não sou mais o homem da casa, né? E aí ela me arrumou esse emprego e eu comecei a trabalhar nesse lugar, fiquei apaixonado por essa profissão.
né? Aos 19 anos, 19 para 20 anos, eu monto a Juliana Flores, eu não tinha nenhum desejo, nenhuma vontade de ser empresário. Mas você me permite voltar um pouquinho? Claro. Você está falando de 19 anos, você já montou a Juliana Flores. Mas eu quero um período anterior, por isso que eu me permiti aqui fazer essa interrupção. Quando que você entendeu, trabalhando com arranjo de flores, de eu preciso abrir a minha? Acho que esse é um ponto importante. Ou foi sem querer? Quando eu entendi, assim, ó, com 18 anos, 17, 18, 19 anos, eu trabalhava não mais nessa floricultura, eu iniciei, eu trabalhava em 3 floriculturas. Então eu ia na floricultura do Rodrigo, eu ia lá e montava, eu fazia freelances, eu ia lá, montava, deixava a loja linda como se fosse minha, eu sempre trabalhei na floricultura deles como se fosse minha. Então eu entendi que se um dia eu tivesse uma floricultura, mas eu não tinha o desejo de ter, tá? Até você fazia uma espécie de consultoria para ele. Exatamente. Eu ia na sua loja, montava, deixava a loja linda, recebia o meu dia. Então, toda terça-feira ia na loja do Rodrigo. Toda quarta-feira ia na loja da Maria. Toda sexta-feira ia na loja do Pedro. Então, eu fazia isso, então eu trabalhava como se fosse minha. Eu gostava da minha profissão. Mas nunca passou na minha cabeça de ser um dono de floricultura. Eu não tinha esse desejo e nem esse sonho, né? Porque eu era muito realizado na minha profissão. E talvez você não tinha esse desejo de sonho porque você não tinha, vamos chamar assim, a informação. Não tinha informação, não tinha visão do que isso poderia ser, né? Então você fala, bom, eu tô indo em 3 floriculturas, ganhando o meu dia aqui e eu estava tranquilo. tá no meu bolso, a minha graninha tá ok. Exatamente. E aí eu tava um dia de folga, fui na casa de um amigo meu, e ele tava lá falando, cara, eu preciso sair, eu preciso ir ali colocar uma placa de aluguel num imóvel meu que tá desalugado, você não vai comigo? Eu falei, tá bom, vamos lá. Uhum. Subi na caminhonete dele e fui lá colocar a placa de aluguel com ele. Ele tava lá segurando a escada para ele pregar a placa na parede de aluga-se, eu vendo um monte de carro passar, e eu, caramba, aqui dá pra montar uma loja. Sem experiência nenhuma. Você comentou com ele ou só pensou? Não, eu comentei com ele. Comentou com ele. Eu falei, ô, Antônio, aqui dá pra montar uma loja. E aí ele literalmente falou assim, cara, então eu não vou colocar essa porcaria não. E pegou e desceu da escada. Exatamente com essas palavras e desse jeito. Não vou colocar essa porcaria não. Desceu da escada e o aluga-se é teu. É isso aí. Aí ele virou sócio seu não? Não, não foi. Eu ia ser sócio de um amigo meu, onde acabou não dando certo, né, por conta... Eu tinha um pouquinho de dinheiro, uma variante 72, então não dava para montar. Né? Você tinha um pouquinho de dinheiro e uma variante 72. E não dava para montar. Isso em 1990, uma variante 72. E aí eu chamei um amigo meu, e aí acabou não dando certo, porque ele não tinha dinheiro, enfim. E aí eu falei, caramba. Aí fiquei triste, né? Aí eu namorava com a Juliana. À noite eu vou na casa da minha namorada, que era minha namorada. E a mãe dela falou, mas você tá triste? O que aconteceu? Aí eu falei, eu nunca pensei em montar uma loja. Nunca nem passou na minha cabeça. E apareceu um ponto muito legal. E eu ia montar com o Ricardo e acabou não dando certo e tal. É só isso, mas tá tudo bem. Aí ela do nada vira pra mim e falou, olha, se você quiser uma sócia, eu não posso trabalhar. Mas eu coloco a Juliana para trabalhar com você. Juliana é sua namorada? Era namorada naquela época. E aí foi aí que startou. Eu mesmo coloquei o piso, né? Eu mesmo fiz a pintura da parede. Ela ajudou com um pouquinho de grana? Um pouquinho de grana. Né? É um pouquinho de grana dela, um pouquinho de grana meu, a minha variante 72. E eu mesmo que tive que fazer a pintura, colocar o piso, fazer as prateleiras, porque não tinha recurso, né? Se fosse dinheiro de hoje, sei lá, eu montei uma loja com quase nada, né? Tipo, 10 mil reais eu tinha que me virar nos 30, mais ou menos isso. E foi o que aconteceu. Tanto é que eu montei a minha loja e eu tinha medo de não conseguir pagar aluguel. Independente o dono da casa ser meu amigo, eu não queria ter esse desgosto de não conseguir pagar aluguel, essas coisas. E eu continuei trabalhando ainda de fazer freelance nas 3 floriculturas. Então imagina você, dono de uma floricultura, né? Superior, inclusive, às que você trabalhava, né? E mesmo assim eu continuei fazendo, durante 90 dias eu continuei fazendo esse freelance, para não ter a chance de não conseguir pagar o aluguel. Mas eu consegui pagar desde o primeiro ano. E aí você, então, com 19 anos, montou a primeira loja de Juliana Flores. Isso. E você, me permita só para eu entender a questão do negócio, você continuou com essa namorada, continuou com essa sócia, foi fazer uma carreira solo como empresário, eu quero dizer, como é que foi nos primeiros passos para a Juliana Flores começar a tomar outra proporção? Eu namorei com a Juliana, né, dos 17 aos 22, né, eu fui sócio da mãe dela, porque eu era sócio da mãe dela, eu fiquei 6 anos sócio com a mãe dela, né, foi uma sociedade super bacana, não teve problema nenhum, tanto é que ela saiu com um imóvel, eu saí com um imóvel, até então a gente já tinha 2 lojas, só que aí chegou um momento que eu estava namorando com uma outra pessoa, eu ia casar com uma outra pessoa aos 28 anos de idade, né, e da minha cabeça de um menino de 27 anos, assim,
não faz sentido, né? Ser sócio da minha ex-sogra, né? Na minha cabeça. Hoje eu tocaria isso de boa, não teria problema nenhum. Mas naquela época eu não tinha essa maturidade. Eu falei, cara, não vai dar certo. Aí eu cheguei e falei pra Cleo, que era o nome da mãe dela. Você não quer comprar minha parte? Aí eu vou montar uma loja lá em São Paulo e tá tudo bem. E era em que cidade essas duas primeiras? Caetano, São Caetano. no ABC. Né? Porque eu já não namorava com a mãe, com a filha dela já fazia 4 anos, né? E aí eu falei, você não quer, eu vou casar com outra pessoa, você não quer comprar minha parte, eu monto uma loja em São Paulo? Eu falei, de jeito nenhum. Isso é a sua profissão, é o que você sonhou, você que idealizou tudo isso aqui de posse alguma. Por esse mesmo valor que você está querendo comprar, eu vendo para você. E aí comecei a minha história. E aí você comprou dela essa parte e aí ficou sozinho. Exatamente. Nossa, é interessante a história. 29 anos sozinho. Fiquei 6 anos com ela de sócio e estou 29 anos sozinho. São 35 anos de empresa. Você nunca, depois dela, você nunca teve outro sócio? Não. Nunca teve outro sócio. Mas foi uma sociedade que deu certo porque ela confiava em mim, ela sabia que aquilo era minha profissão, era minha paixão. Então, vamos combinar então. Como é que ela chama? Cleo. Ela ainda é viva? Não, ela faleceu. Já faleceu? O livro. Tá no livro? Tanto ela quanto a filha. Só pergunto pelo seguinte, ela foi fundamental nessa história, né? Fundamental. E o mais fundamental, Rodrigo, ela falou uma palavra mágica pra mim, que ela falou assim, ó, vai, qualquer coisa eu tô aqui. No caso do aluguel. Eu não queria usar esse qualquer coisa eu tô aqui. Eu não queria ter essa zona de conforto. Mas eu tinha uma zona de conforto. Caso não desse para pagar o aluguel, as contas, eu tinha ela lá, ó, vai, qualquer coisa eu tô por aqui. Eu ponho mais dinheiro. E eu não queria ter esse qualquer coisa, entendeu? Então foi por isso que eu continuei trabalhando nas lojas que eu fazia freelance. E aí, 19 anos. Pula para 29 anos quando você desfez essa sociedade, mais ou menos isso? Isso, 28. 28, 29. E aí, quando começou a exponenciar tanto crescimento? Quando eu vim para o e-commerce no ano de 2000, 10 anos depois. Tá. Eu abro em 1990 a loja, e no ano de 2000 eu entro no e-commerce. Mas quando eu separei a parceria com a Cleo, eu comecei a fazer panfletagem na rua de que eu queria buscar mais novos clientes. Eu não queria ficar acomodado só com aquela loja, São Caetano, já era a loja principal da cidade, já estava dominado São Caetano, né? É uma cidade de 150 mil habitantes, enfim. Eu já estava tranquilo. Mas eu falei, cara, dá para ir muito mais além. Eu sempre tive muito na veia, assim, querer facilitar a vida do cliente, né? Como que o Rodrigo quer comprar? Como que eu consigo atingir o Rodrigo na vida já que é tão corrida? Então eu fazia panfletagem, né? Ou quando você vinha na loja, eu te entregava um catálogo, falou, ó, Rodrigo, quando você precisar de novo, liga para nós que eu já deixo pronto, eu entrego para você. E aí no ano de 2000 eu me deparei com um catálogo virtual, não era um e-commerce, você não fazia o pedido, não fechava o pedido na plataforma. E aí no ano de 2000 foi exatamente quando eu montei um catálogo, né? E comecei de novo a fazer panfletagem, divulgar que agora eu tinha muito mais opções desse catálogo. E foi a grande virada do nosso catálogo virtual, então as pessoas conseguiam ver Não conseguia comprar. Ainda não fazia a Não fazia a compra, você não punha cartão, ela não fechava a compra ali no catálogo virtual. Era mais uma exposição, né, dos produtos que eu tinha na loja. E eu fiquei muito feliz porque na época, assim, eu fazia um catálogo físico. E com o virtual, era muito mais opções que eu podia mostrar para você. Muito mais opções e você não sabia imprimir também. Menos custo, né? Então, aí que tá. Eu também achava isso. Mas aí, bacana, quem sabia que eu tinha esse site? www.julianaflores. Ninguém. Pois é, volta eu para a gráfica fazer panfletagem, distribuir para poder divulgar o site. Então, de qualquer jeito, você precisou panfletar, mesmo indo para o digital, porque... Entendi. E porque o seu marketing era distribuir panfletos. Exatamente. Meu marketing era literalmente nas pizzarias, nas padarias, nos prédios da cidade. E ainda vendendo flor. Basicamente vendendo flor. Vendendo flor. Clóvis, a gente vai fazer um intervalo muito rápido de 1 minutinho e eu volto pra gente falar da gigante hoje que é Juliana Flores. Ou seja, desse momento dos anos 2000 em que você trouxe o catálogo virtual e aí como é que isso caminhou até hoje, 2025, com tamanho. Quantas lojas? Lojas físicas eu tenho 19. 19 lojas físicas. A gente vai falar disso depois do intervalo. 1 minutinho, a gente volta com o varejista aqui na BMC News. Informação que gera valor. Até já. Voltamos aqui com o varejista, trocando para a câmera de lá para mostrar o seguinte, olha, recheado de flores aqui da Juliana Flores. Olha, eu tô feliz, viu, que a gente tá com um cenário mais bonito hoje, mais perfumado. Mas vamos lá, anos 2000, como você estava falando no primeiro bloco, você iniciou o catálogo virtual. Como é que foi o crescimento? Como é que daí para frente você, ao mesmo tempo, tinha que imprimir panfleto para divulgar o site?
Como é que foi o crescimento? Quando que virou venda virtual? Quando é que você cresceu? E depois a gente vai chegar na pandemia, que é um outro ponto aí vamos chamar assim, de mudança que você teve de planos. Mas vamos lá, de 2000 para frente. De 2000 para frente, o que aconteceu? Eu montei um catálogo virtual com a doce ilusão que eu achava que já ia acontecer as coisas sozinho. Né? Esqueci que eu tinha que avisar para as pessoas que agora tem um www.julianaflores.com.br, que lá tem muito mais opções. E aí toca eu voltar para a gráfica e fazer literalmente a panfletagem. E aí a gente começou a fazer isso para facilitar a vida dos clientes, né? Para poder a pessoa ter acesso aos produtos que eu tinha, e era muito telefone. E aí é o que aconteceu. No ano de 2002 foi a grande virada, Rodrigo, do nosso negócio. 2002. 2002. Uhum. Por quê? Porque eu fiz uma parceria com o Bradesco, literalmente. O Bradesco, no passado, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, era muito papel, era muito offline, chegava na mão das pessoas, era muito papel, era muita comunicação em papel. E aí a gente pegava uma carona nesses papéis. Então, colocava ali o Juliana Flores. Exatamente. E isso foi uma explosão, foi aí que eu achei um caminho que facilitou a nossa vida. Mas quando eu fiz isso, eu fiz sem intenção, porque na verdade eu não imaginava se ia vender. O que eu estava mais preocupado era trazer uma credibilidade. O que é mais importante para mim naquele momento era a Juliana Flores junto com o Bradesco. Foi o Bradesco que acreditou na Juliana Flores. Então, para mim, isso era o mais importante do que qualquer venda. Só que foi uma explosão de venda, foi uma loucura. E aí eu entendi que eu encontrei um canal de fazer venda literalmente. Né? Foi aí que a gente começou. Falei, bom, agora, já que o Bradesco acreditou, né, nós fizemos 2 vezes consecutivas com o Bradesco. A gente fez mães e namorados. Então, foi uma explosão de venda, foi uma explosão de credibilidade, né? E aí eu falei, cara, agora eu vou pegar todos os bancos. Aí a gente listou todos os bancos, todas as corretoras de seguro, tudo que chegava na mão das pessoas. E eu falei, agora encontrei um caminho para divulgar a nossa marca. E aí, cada vez que eu associava a minha marca com uma marca dessas, Porto Seguro, Itaú, Bradesco, Santander, enfim, Sul América. Então, cada vez que eu colocava a minha marca dentro dessas panfletagens deles, dessa comunicação do clube de desconto deles, para mim a minha marca ficava mais poderosa. E foi isso que aconteceu com a Juliana Flores. E aí? Então, porque eu não tinha dinheiro, né? Que dinheiro que eu tinha para fazer marketing? Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro. Eu era dono de uma floricultura de 32 metros quadrados. Né? Então foi de 2002 para frente, realmente explodiu. Que as coisas aconteceram e aconteceu aí de chegar em 65, quase 67% de share no mercado, né? Caramba, hoje você tem quantas lojas? Físicas eu tenho 19, mas antes da pandemia eu cheguei a ter 32 quiosques, onde nós vimos franquear, né? Nós vimos franquear no início de 2020, né? Eu já tinha 32 quiosques, eu sabia que era um shopping no Shopping Morumbi, que era um shopping Itaquera. Ia bem no shopping? Ia. Né? Então eu estava muito confortável, porque eu gosto de fazer as coisas com o pé no chão, sabe? Eu queria testar o que é um shopping público A, um público B, público C, eu queria entender, eu queria ter essa experiência, né? Para poder franquear com precisão. E aí veio a pandemia, todo o projeto foi embora, né? Foi tudo por água abaixo, o shopping demorou um certo tempo para retomar. Não, com a mesma potência. A mesma potência que tinha, enfim, e aí eu falei, cara, eu vou abrir na rua. Comecei a abrir lojas na rua. Hoje eu estou com 19 lojas na rua, abro mais 3 até o final do ano, vamos para 22. Isso tudo próprio. Isso que eu ia falar, todas próprias. Todas próprias. Você abandonou, desculpa, o nosso pode completar. Nós lançamos a Juliana Flores como franquia, agora a BF, e já começamos a... Eu ia falar, agora nessa BF eu vi vocês lá, por isso que eu estou perguntando. Vocês lançaram como franquia agora? Isso. Então quem quiser ser franqueado agora da Juliana Flores dá. Agora temos 3 modelos de negócio. Nós temos o quiosque, né, de 9 metros quadrados, nós temos a mini loja, que é de 30 a 45 metros quadrados, e tem a loja full, né, que é a loja maior. São 3. Essas 3 que você vai abrir até o final do ano já são franquias ou ainda são próprias? As franquias estão começando... Foi mês passado, né? Estão assinando o contrato ainda, foi mês passado. Então eles estão lá passando por todo o processo, né? Tem todas as reuniões. Perfeito. Quem nos está apoiando é a Bittencourt, né? Então, manda um abraço para a Cláudia, grande amiga. Sim. Grande amiga. Mas aí o que eu quero te perguntar é o seguinte. Hoje, você vende mais no digital ou na loja física? No digital. No digital. Hoje, as lojas físicas, 19 lojas físicas, representa 17% do faturamento. 17%? 17% do faturamento. 83% está no digital. E como é que você divide o digital pelas lojas? Por raio de entrega, você divide para quem entrega, é isso? Exatamente. Assim, hoje, como que funciona? Por que eu estou montando e montei tantas lojas, né? E vou montar ainda outras, independente da franquia? Porque nada mais é porque é um ponto logístico para mim. É um CDzinho. É um mini CD. Então, obviamente, eu coloco os produtos que mais saem dentro dessa loja. Então, eu tenho a experiência do cliente que pode ir lá comprar, eu tenho o brand da marca e tenho um ponto logístico. Então, imagina você, aqui no Itaim, se eu tenho uma loja aqui no Itaim, como tenho,
da João Cachoeira, o produto, o pedido vai sair da João Cachoeira, não vai sair lá do meu CD de São Caetano. Claro. Então, com isso, né, eu ganho velocidade e logística, né? Capilaridade mesmo. Exatamente, o cliente fica feliz, que é o que eu sempre falo, né? As pessoas, o que você vende? Eu falo, cara, eu vendo logística e tecnologia. É o que eu vendo. Né? E aí, de vez em quando, vai uma florzinha. Brincadeira. Não, mas faz sentido, é negócio, né? É negócio. Então, assim, se você comprou, imagina você, é sempre impactar o cliente, né, positivamente. É isso. Você acabou de comprar e daqui a pouco já está aqui. Isso é o legal, isso que é o bacana. E que tipo de espaço você vê para crescimento em franquia, como você abriu mês passado? Com certeza as lojas franqueadas só funcionar ou final do ano, que tem muita saída, né? Sim. Provavelmente você vai aproveitar o final do ano nesse sentido. Então, aí nos próximos 3, o que você imagina de crescimento em franquia? No primeiro ano, a gente não vai com muita sede ao pote, até porque é um produto novo, a gente precisa entender, eu tenho as minhas próprias, mas eu tenho que saber como que é o Rodrigo como franqueado, Então, a gente está escolhendo muito a dedo dos nossos franqueados, justamente para poder acertar. Então, o nosso franqueado ele é interessante, porque para ele já nasce com pedido. Então, imagina você, o Rodrigo, ele montou uma loja minha, sei lá, em Sorocaba, montou, sei lá, em Jundiaí. Então, ele já nasce com pedido, porque os pedidos de Jundiaí ou de Sorocaba já vai para esse franqueado. Mas hoje, quem pede em Jundiaí, você tem uma operação um pouco mais distante para fazer a entrega. Com capilaridade aqui, você só vai direcionar para essa loja. E o legal também é que o nosso franqueado, ele vende ele tem um catálogo infinito, né? Porque ele vende os produtos, mesmo não tendo na loja dele, ele pode vender. Você entra numa loja e fala, eu quero, sei lá, um buquê de 1.000 rosas, de 500 rosas. Você pode vender normal, não necessariamente você tem esse produto lá. Né? Então vai cair no nosso CD, nós vamos produzir e você é comissionado por isso. Então tanto você recebe quanto você envia, né, produtos sem estar nas lojas. E pelo que você montou agora com a expansão em franquia, o retorno de investimento, micro franquia, imagino eu, os quiosques. O que você pode falar para quem está assistindo a gente de investimento, de retorno? Quanto que seria mais ou menos para o pessoal entender se é um bom negócio? Tá. Eu vou te falar o preço de franquia. Perfeito. Diferente do perfeito. De construção. O que você puder falar aqui é importante. Eu tenho a franquia de R$30 mil, né, que é a mini loja e o quiosque, e tenho a franquia de R$50 mil, que é a loja full. Isso é o valor de franquia. Taxa de franquia. Agora, quanto custa para montar um quiosque? Mais ou menos 110 a 115 mil já com o primeiro enxoval, né? Você pega uma mini loja mais ou menos 260, 290 mil, e a loja full de 450 a 500 mil. Já com ela a operação rodando. Operação rodando. E o retorno esperado? Em 24 meses, 22... 24 entre meses. 22 e 28 meses. E a margem, quando você pensa assim, do faturamento, a margem no final? De 12 a 17%. De 12 a 17%. É um negócio interessante, né? O que eu pergunto tudo isso, porque assim, tem muita gente que fala assim, mas com a Selic a 15, como é que eu faço um investimento desse? Eu falo duas coisas. Primeiro, cuidado. A Selic não vai se manter a 15, né? Nem tem como. Nem tem como. E quando você fala de acima de 15%, além de estar acima de 15%, quando você vai multiplicando o seu capital, você tem isso exponenciado. Então é por isso que eu sempre falo, toma cuidado com as taxas, porque uma Selic a 15 não vai durar muito tempo, porque não tem espaço. Qual que é o seu grande sonho hoje, Clóvis? Vamos nessa parte final da entrevista. Para o Clóvis, se você me permite, peço licença aqui, vamos voltar para aquele Clóvis de 10 anos que começou a trabalhar e o sonho dele foi ganhar um primeiro salário, comprar bicicleta. Esse Clóvis depois sonhou em abrir uma loja sem saber, primeiro fazer as consultorias. Qual que é o sonho do Clóvis hoje? Quem é esse Clóvis hoje, empresário que com 10 anos começou a produzir flores e hoje tem 65% de participação nesse mercado? Rodrigo, assim, sonho, assim, eu acho que assim, no nosso segmento eu alcancei muito mais do que eu almejei, né? Isso não tem sombra de dúvida. Eu nunca sonhei chegar onde cheguei, nunca imaginei ter 67% de share de mercado, nunca imaginei fazer franquia, nunca imaginei ser líder no nosso segmento e tão respeitado aí pela América Latina no nosso segmento. Então, assim, eu não sei onde que Deus, o que ele plantou para mim, o que tem aí para o próximo futuro. Eu sei que eu trabalho intensamente, sou apaixonado pelo que faço, né? Eu tenho certeza que dá para ir muito mais longe, mas a gente não faz isso só por conta de dinheiro, né? Existem propósitos, né? O seu negócio impacta nas pessoas. Hoje eu tenho mais de 215 funcionários CLT, né? Eu tenho hoje, quantas pessoas eu impacto, isso para mim é o mais gratificante, né? Quantas pessoas você ajuda, né? E quanto você ajudou na pandemia e fora da pandemia, quantas pessoas vivem do seu negócio,
né? Hoje eu sou um seller, né? Eu tenho hoje 47% das minhas vendas, eu nem coloco a mão, eu só faço a intermediação. E não só de flor, né? Eu tenho mais de 10 mil produtos dentro do nosso site. Então, quer dizer, quantas pessoas... Quais outros produtos você tem? Eu tenho desde tábua de frios, eu tenho óculos, relógio, eu tenho joia, semi-joia, eu tenho... No site Juliana Flores. Site Juliana Flores. Que conecta com presente, vamos chamar assim. Tudo que é presenteável faz sentido para o meu negócio. Tudo que o Rodrigo compraria para colocar junto com a flor faz sentido para mim. Nem tábua de frios. Eu vendo mais de 3 mil tábuas de frios por mês e sou uma floricultura. Clóvis Souza, brigadíssimo pela sua entrevista, obrigado pela presença. Tenho certeza que quem assistiu essa entrevista conseguiu ter não só ideias, mas uma trajetória real, que é o que a gente estava falando agora no final, de empreendedorismo, de uma empresa que chegou com esse market share colossal dentro do setor e que começou com um menino de 10 anos, com a mãe pedindo para não pagar salário para ele, começando a empreender. Obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar sua história. Obrigado, eu te agradeço aí pelo tempo. Parabéns pelas perguntas, né? Muito inteligente as perguntas, que isso é muito importante também. A gente, quando vai falar e compartilhar um pouco, se não vem umas perguntas de estratégia, acaba não fluindo, né? E parabéns aí também pelo... Agradeço demais. Esse foi mais um bloco do Varejista. Daqui a pouco a gente volta, um minutinho. BMC News e informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e a gente sai desse mundo mais físico que a gente estava na entrevista anterior e a gente agora mergulha no mundo digital, justamente para que você que assiste ao programa consiga entender todas as possibilidades de negócio. E eu trago aqui o meu xará, Rodrigo Garcia, que é diretor da Petina, né, Soluções, para a gente falar um pouquinho de e-commerce. E a gente falar de e-commerce no seguinte sentido. Eu trouxe o Rodrigo aqui pelo seguinte: como é que eu performo bem no e-commerce, né? O que eu preciso ter? E se eu sou uma loja pequena, média, quero ir para um Mercado Livre, para uma Amazon, por exemplo, coloco lá, como é que eu sou visto numa pesquisa? Como é que eu sou lembrado? O que eu preciso ter de estrutura? Né? Então tem muitas coisas que as pessoas não têm ideia, que estão por trás no e-commerce, que eu trouxe aqui o Rodrigo Garcia, da Petina Soluções, para conversar com a gente. Falei certo? Certinho. É isso. Então, primeiro de tudo, a pergunta-chave. O que eu preciso hoje? Independente no momento se eu sou pequeno, médio ou grande, a gente já vai chegar lá. Mas independente do meu tamanho, o que eu preciso hoje para ter um e-commerce que performe bem? Legal. A minha especialidade é o marketplace, né? Então, o primeiro ponto é a estruturação quando a gente pensa sistêmica. Então, hoje uma loja que ela é pequena, ela vai vender em mais de um marketplace. Então, por exemplo, vai vender no Mercado Livre, ela vai vender na Amazon. Ela tem que ter um sistema para conseguir gerenciar o estoque, gerenciar a precificação, para conseguir emitir nota fiscal. Então, assim, o primeiro passo é pensar qual que é o melhor sistema para conseguir utilizar, para conseguir vender em todos os marketplaces. Tem a opção de começar a vender em apenas um marketplace, consegue atuar direto sem ter um sistema integrado. Mas a gente sempre indica a ter um sistema integrado. Quando a gente fala de venda em marketplace, é diferente de uma venda no site, né? Então, quando a pessoa tem um e-commerce, é muito mais fácil de achar um produto, que ela só vai ter aqueles produtos dentro do site. O e-commerce não, a gente está falando de milhões. O marketplace não, né? O marketplace não. Tem milhões de produtos. Então, tem que ver qual que é a boa prática, né, de cada marketplace para conseguir fazer que o produto fique primeiro achável, né, quando a pessoa digita ali pesquisando, consiga encontrar o produto e depois que o produto fique vendável. Então, assim, o cadastro é uma parte fundamental para conseguir vender nos marketplaces. Quando a gente pensa em e-commerce no sentido site da empresa, vamos chamar assim, Sim. E marketplace, são dois canais diferentes que se complementam, ou hoje um tem grau de importância maior do que o outro? Quando é uma marca mais conceituada, já está mais estabelecida no mercado, o e-commerce ele pode ter uma relevância maior. Mas se não é uma marca que tem relevância, o marketplace acaba sendo o principal canal. Eu faço uma analogia, quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, e tem ali no Google Shopping, tem o mesmo produto em um site desconhecido, vão colocar ali 10% mais barato, e um produto mais caro sendo vendido no Mercado Livre, na Amazon, numa Shopee. A probabilidade de comprar no marketplace é muito maior do que no site próprio, pela credibilidade do marketplace. Isso é importante que você falou, porque assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, o que leva alguém, já que ele está no ambiente digital, Sim. a decidir comprar no site da marca ou no marketplace?
Na minha visão, eu não estou com uma pesquisa aqui, é uma visão completamente pessoal. Sim. Eu fico me imaginando como consumidor e me colocando no lugar de muita gente que está assistindo. Eu vou no preço. Sim. Então, por exemplo, eu vou comprar uma calça. Seja ela de onde for, né? Vamos supor que eu já sei qual que é o modelo, qual que é o meu número, eu não vou entrar no mérito nem de modelo ou número, cor. É uma calça. Ou vamos sair da calça, ó, pegar uma caneca, né? Que é mais fácil ainda para não ter a prerrogativa de fazer uma barra, etc. Vamos na caneca. Eu tenho um marketplace, na hora que eu fiz uma pesquisa, que está vendendo essa caneca, e eu tenho um e-commerce da loja X que está vendendo essa caneca. Eu vou comprar naquela que me oferece uma melhor condição. Não é esse necessariamente o raciocínio da maioria? Não. Principalmente quando a gente fala de... É o peso da marca, né? Então, assim, quando a pessoa compra no marketplace, ela tem a certeza que se ela tiver algum problema na compra, ela tem alguém que vai resolver, e de forma ágil. Então, hoje a gente vê que... E além de experiência de compra, né? Quando a gente fala, por exemplo, o Mercado Livre hoje é uma potência logística. Quando a gente fala de grandes capitais como São Paulo, se tiver com a operação logística com o Mercado Livre, por exemplo, no fulfillment, se a pessoa compra até 11 horas da manhã, ela recebe no mesmo dia. Então, assim, dificilmente um site consegue ter essa eficiência logística. Tá. Isso daí nós estamos falando, eu dei exemplo de São Paulo, mas se estiver na logística de São Paulo, do Mercado Livre, e for comprar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, recebe no mesmo dia ou no máximo em um dia. Então, quando a gente fala de experiência de compra, o marketplace tem uma experiência que acaba sendo muito mais eficiente do que o e-commerce. Mas quando você cita o marketplace, quando você pega o case Mercado Livre, e eu entendi, você está certo na resposta, eu quero dizer, a gente pega um case, como você muito bem falou, que tem hoje uma operação logística gigantesca, avassaladora. Sim. A gente sabe que há outros marketplaces. Eles também entregam com essa mesma, talvez não com a mesma velocidade, mas com algo que o consumidor se sente mais confortável em comprar? Sim, todos eles estão com fulfillment, né? A Amazon tem o FBA, está bem competitivo com o Mercado Livre, a Shopee está crescendo muito na parte logística, inclusive na semana passada inaugurou um CD no Nordeste para conseguir ser mais ágil também no Nordeste. Então hoje o foco do marketplace está sendo essa disputa logística. Se a gente pega uma marca grande, por exemplo, e consolidada, no primeiro exemplo que você deu, você citou, quando não é uma marca tão consolidada, a pessoa vê o site da marca, vê o site, por exemplo, do Mercado Livre, ou da Amazon, Shopee, como você citou, ela sabe que aquela vai ser atendida e no site da empresa pode ser que não. Sim. Mas quando você pensa em uma marca consolidada, também as marcas consolidadas têm as suas lojas lá dentro de um marketplace, como essas três que a gente citou. Mesmo assim, em marcas consolidadas, a pessoa opta pelo marketplace? Não, aí depende muito em relação a preço e a urgência de entrega, né? O marketplace ele entrega mais rápido, mas quando a marca é consolidada, já tem a tendência de conseguir converter dentro da loja também, do e-commerce. Mas aí, numa perspectiva de concorrência, o que você acha hoje em marcas consolidadas que tem acontecido? Então, tem marcas que já estão, que são consolidadas, que trabalham com preço diferente, porque para vender no marketplace, por exemplo, a logística, pela eficiência, acaba sendo mais cara. Se a estratégia de preço for diferenciada para o site e para o marketplace, tem uma tendência de fechar mais pedido, né, ter uma conversão maior no site próprio. Tá. Vamos para as pequenas e médias empresas, né? A gente falou de algumas grandes, ficou muito claro para mim essa diferença, acho que para o público também. E quando a gente fala de pequenas e médias empresas, tem o ponto que você citou de uma certa desconfiança do consumidor de uma marca não tão consolidada, aí ele prefere ir para o marketplace. Para mim isso ficou muito claro. Agora, o que essa loja, pequena ou média, e que talvez seja até grande, mas não é consolidada, precisa de estrutura para estar bem no marketplace? Ela precisa um cadastro bem feito, precisa entender como funciona o sistema de busca orgânica dentro do marketplace e tem que conseguir trabalhar também a publicidade paga, né, que é o Ads do marketplace. O Retail Media ele vem se consolidando muito no Brasil. A gente tem os cases na Amazon, nos Estados Unidos, não consegue estar na primeira página sem estar usando publicidade paga. E no Brasil ainda não estamos nessa realidade, mas tudo caminha para isso. Então é fundamental que tenha conhecimento ali também de campanhas pagas para conseguir tornar o produto mais achável. E como é que a gente pega, eu sei que você tem um case das lojas do Brás, a gente estava falando isso antes de começar a entrevista, como é que você pega às vezes um lojista, um varejista, do ponto de vista da sua estrutura e às vezes até da sua formação nesse sentido, de ter o conhecimento, é isso que eu quero dizer, como é que você consegue mostrar para ele essas necessidades e como é que ele consegue ir para um marketplace, ranquear no marketplace e vender bem lá? É possível, ou como você acabou de dizer, sem ter uma compra de ads, você não vai ranquear bem no marketplace.
possivelmente se ranquear bem, você vai vender muito menos. Sim. Como é que você ajusta essas empresas menores a performarem bem? Então, tem vários gatilhos de venda dentro do marketplace, né? Então, a gente tem campanhas promocionais, que é onde vai ajudar o produto a ter uma relevância maior. Algo que está muito evidenciado também são os criadores de conteúdos, os micro-influenciadores. Hoje o Mercado Livre tem clipes, a Shopee tem a Live, tem os que eles chamam de afiliados, que são as pessoas que vão conseguir gravar vídeos para falar do produto, que ganham uma comissão também. Agora o TikTok chegou fortíssimo, né? Tem um mês aí que ele chegou, também com foco nesse social commerce, né? No social commerce, para conseguir alavancar. Então, assim, não adianta entrar e falar, eu só tenho um RP, cadastrei meu produto bem e deixar o produto parado. Não vai funcionar por inércia, tem que entrar em promoções. Então, por exemplo, uma coisa que a Shopee trouxe lá de fora, né, que surgiu no 11/11, que são as datas duplas. Hoje, se entrar nos marketplaces perto do 6/6, 7/7, tem banner na capa já, que são campanhas que têm bastante relevância. Dia dos Namorados. Então, assim, tem que estar sempre participando das campanhas promocionais para conseguir buscar uma exposição do anúncio que estiver lá dentro. Isso daí sem contar a campanha paga. E essa parte de criadores de conteúdo também está super evidenciado, né? E como é que a gente faz para ter tudo isso numa loja pequena e grande, pequena e média? E eu queria que você contasse um pouco do case do Brás, por favor. Que às vezes não tem uma margem para fazer esses investimentos de um influenciador, como você mencionou, de uma campanha paga dentro do marketplace. Essas lojas, possivelmente, muitas delas, não falo todas, claro, Sim. mas não tem margem para trabalhar isso. Como é que ele faz? E aproveita essa minha pergunta e cita esse case das lojas do Brás, por favor. Tá, vou pegar o Brás, né? A gente teve... quando a gente chegou no Brás, o Brás, ele é montado, né? Ele foi estruturado desde o início para trabalhar com revendedores. Então, imagina o desafio da gente chegar num lojista do Brás e falar para ele que ele... e a gente ia estruturar ele para vender online. Então, ele automaticamente... A reação dele já era super negativa. Ele fala assim, como que eu, revendedor, eu atuo com revenda e eu vou... meu negócio é esse. Como que eu vou vender direto para o consumidor final e eu vou tá atraindo o meu principal canal de venda? Então, esse foi o primeiro desafio, né? E a gente vinha trabalhando e falando, olha, tem diversas estratégias para conseguir vender online quando o negócio da empresa ali é o B2B. Então, estratégia de preço, né? Ou então trabalhar com produtos exclusivos. Então, esse foi o principal desafio que nós encontramos no Brás. Mas a partir da hora que nós conseguimos um primeiro case de sucesso, é uma comunidade. Quando você falou um case, é uma marca só, uma loja ou é um conjuntinho? Uma loja. Uma então, loja. Uma loja de sucesso, ela comenta com outro, daí ele tem interesse de entrar também, aí começa... Aí os lojistas do Brás, a comunidade do Brás foi entendendo que dava para vender online. Mas volta isso para mim. Esse case de sucesso, você pegou uma loja e você conseguiu fazer ela performar bem no marketplace. Exato. Nós chegamos, na verdade, com uma estrutura, o projeto do Brás foi uma parceria com o Mercado Livre, então a gente chegou com o apoio do Mercado Livre, e nós chegamos a gente tinha quando a gente iniciou, a gente começou por volta de 100 lojas por mês, que era a nossa meta de digitalizar 100 lojas por mês. Nós tivemos um pico de colocar 300 lojas num único mês, quando o negócio estava mais estourado, já estava mais... a gente já estava mais estabelecido ali no Brás, né? E a gente tem case que a gente foi entender um pouquinho do negócio do Brás. Então a gente tinha loja que o cara trabalhava com jeans, por exemplo, ele cortava em São Paulo, mandava costurar para costura em Pernambuco, voltava para a lavanderia. Ele tinha um lead time, o tempo dele, quando ele recebeu o tecido, para ele receber o produto costurado, de 60 dias. Quando ele vendia para as grandes redes, os caras pagavam em torno de 90 a 120 dias. Ou seja, ele demorava mais de meio ano para conseguir recuperar o dinheiro. O marketplace ele é muito rápido. A partir da hora que você vendeu e entregou, você vai receber ali, colocar uma média entre todos os marketplaces, você vai receber ali de 7 até 20 dias. Então, assim, o custo financeiro ficou muito mais baixo. Redução de 120 para, vamos colocar 20 que seja. Sim. Nossa senhora, né? É uma redução muito grande. Muito grande. E foi aí que eles conseguiram identificar a oportunidade, aí eles conseguiam vender com uma margem maior, porque quando ele vendia para um grande magazine, claro, ele ia revender. Né? Então, ele não conseguia vender o mesmo preço que o grande magazine vendia dentro da loja, mas ele conseguia ter uma margem maior e um custo financeiro muito menor. Então, foi quando eles conseguiram identificar a oportunidade e a gente tivemos vários lojistas que hoje a gente tem contato com eles ainda,
que o que ele tinha 90% de venda no atacado para grandes magazines, hoje está em 10%, 15%. Só para a gente finalizar, se alguém quiser entrar em contato com a Petina, conversar com vocês, solução, tem empresário ouvindo a gente com certeza, só deixa um recado aqui para a gente, porque assim, uma das coisas que eu mais faço aqui é informar os empresários de modelos de negócio e situações que eles podem ir atrás. Petina Soluções nas redes sociais, eles acham tranquilamente? Acho tranquilamente, nosso site é petina.com.br. Enfim, Petina Soluções também, colocar no Google, consegue achar a gente facilmente. É isso que eu ia falar, vocês têm que ranquear bem no Google, né? Porque senão aí, se vocês não fazem o ranqueamento bom, aí tá ruim o negócio. Sim, a gente tem tanto ranqueamento que a gente faz a campanhas pagas, mas a gente tem um bom ranqueamento também organicamente. Claro, eu tô brincando porque assim, a minha intenção aqui de divulgar é que esses pequenos e médios que assistem a gente possam se instruir para performar melhor em marketplace ou mesmo todo no mercado digital, principalmente nessa questão das margens que você citou. Sim. Parabéns demais pelo trabalho que vocês fizeram lá no Brás. Obrigado. Eu acho que assim, é um case muito legal que a gente está trazendo aqui e acho que a sua entrevista foi bem informativa para quem quiser imaginar como performar melhor no marketplace. Rodrigo, obrigadíssimo pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite. Valeu, Rodrigo. Valeu. Em um minutinho, o Varejista está de volta para o nosso último bloco com mais uma entrevista e mais um conteúdo muito especial para você. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e agora a gente vai fazer uma espécie de mix aí. Num primeiro e segundo bloco a gente falou muito da questão da unidade física, de uma loja, de uma papelaria, dessa questão mais próxima do off. Depois a gente veio com uma entrevista completamente do on, que a gente falou de marketplace, de venda digital. E agora a gente vai para algo que tem um pouco de off, tem um pouco de on, tem automação, tem o ser humano envolvido dentro do varejo alimentar, que são os mercados autônomos, uma verdadeira febre, que aí eu vou trazer algumas perguntas bem interessantes aqui para o Davi, que é fundador da Vende Perto. Davi, o seu sobrenome é Secassi, Secassi, falei certo? Secassi, era só para não errar. Davi Secassi, fundador da Vende Perto. Então, primeiro de tudo, obrigadíssimo aí pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito feliz aqui de estar com você. Mercados autônomos, vamos começar daí. É uma febre, né? Então a gente tem muitas marcas e aqui não há problema em falar nomes de marcas porque a gente quer falar do negócio, né? Todos os negócios vêm aqui falar de marca, pode falar, citar concorrente, no sentido de negócio, de empreendedorismo, fica super à vontade. O que eu quero te dizer é, mercados autônomos tem em condomínio, tem mercados autônomos em condomínio residenciais e comerciais, né? Veio o OXXO aí, virou uma febre na cidade para tudo que é lado. Não é um mercado autônomo, eu sei disso, mas eu digo segmentos de mercados menores. Você pega as grandes redes, o próprio Carrefour, o próprio Pão de Açúcar, foram fazendo as suas unidades menores do que aqueles grandes super hipermercados aí de 50, 70, 80, às vezes mais de 100 caixas aí para fazer o funcionamento. Minha pergunta para você é, primeira, para a gente começar a falar disso, qual é a tendência hoje de venda dentro do varejo alimentar? São mais mercados pequenos, médios ou grandes, mercados autônomos, com 1 ou 2 funcionários? Quais as grandes tendências desse segmento? Perfeito. A gente acredita que dentro hoje do varejo alimentar, você tem uma acomodação aí de segmentos, né? Então, de 5 anos para cá, o mercado de vizinhança ele tem crescido, ele começou a entrar dentro dos condomínios, até por causa do advento da pandemia, e a gente entende que houve uma acomodação, inclusive uma acomodação do mercado digital, tá? Que cresceu bastante também em virtude da pandemia, né? E como tendência, a gente tem visto aí muito a automação em si, né? Você tira toda a fricção do consumidor de dentro da loja, seja ela dentro de um ambiente físico como do online, sempre facilitando, sempre buscando mais praticidade para esse consumidor que está cada vez com menos tempo para poder fazer suas compras. E aí quando a gente entra no processo de automação, aqui para a cultura brasileira ainda é algo que já está funcionando, claro, mas é algo que ainda é quase embrionário, né? E eu falo quase embrionário pensando em experiências na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, o Grab and Go já é uma coisa muito mais madura, é isso que eu estou querendo dizer. Exatamente. Como é que você tem uma marca chamada Vende Perto,
né? Exato. Como é que vamos chamar assim, instalar uma cultura de grab and go, ou seja, de automação completa, me corrija se eu estiver errado, por favor, dentro de uma perspectiva de venda de produtos? Perfeito. A nossa automação ela ainda não é completa, a gente está estudando essa automação completa, mas o fato é que ela ainda não existe para mercados menores, né? Numa grande rede, uma loja aí com 100 caixas, como você citou, você consegue fazer um processamento de todas essas vendas, de tudo que o consumidor pega nas gôndolas e processar isso até que ele pague dentro do caixa. Uhum. Numa loja de condomínio, você já não consegue fazer isso, ou o custo não compensa, pagaria. Não para de pé. Seria ali a dor o remédio mais caro do que a dor, né? Então ainda existe muito para que essa automação seja completa, mas o ponto com a honestidade, foi possível criar esse modelo de negócio que permita que eu não preciso ter ninguém dentro do condomínio ali para servir as pessoas ou cobrá-las para finalizar uma compra. Quando você fala de honestidade, você está partindo de um princípio cultural, uma pergunta. Princípio cultural de que você tem um brasileiro, né? E eu vou estereotipar aqui de propósito para que você possa ter oportunidade de falar sobre isso. Então Perfeito. Você tem um brasileiro que às vezes é colocado como uma pessoa que vê ali o mercado, não tem ninguém olhando. Se eu levar sem pagar, teoricamente, ninguém vai falar nada. Então eu vou furtar isso aqui daqui sem pagar. Então você tem uma cultura que é estereotipada para o brasileiro, né? Eu não acho adequada essa estereotipização, Rodrigo, não acho, mas ela existe. A gente está falando de mercado, ela existe. Quando você fala de marketing de honestidade, ou quando você fala dessa solução de honestidade, é nessa linha de quebrar esse traço cultural estereotipado do brasileiro? Eu quero dizer que o mercado de honestidade, ele consegue criar esse canal na qual você não precisa de uma pessoa ali cobrando. Não quer dizer que 100% das vendas vão acontecer ali com o consumidor de fato conseguindo comprar ou muitas vezes esquecendo um produto ou outro. De fato existe um percentual, eu vou até te dar um número aqui, mais ou menos 3%, né, de vendas não concluídas, vamos chamar dessa forma. Isso fez lá no começo com que a gente tivesse que desenvolver ali um monitoramento. Então nós investimos muito em monitoramento, foram 12 pessoas até hoje que a gente teve na área para poder monitorar. No começo monitorávamos ao vivo, passamos depois a monitorar gravações, entendemos que eu conseguia pelo menos monitorar de 5 a 6 dias de gravações, mas a Vende Perto é uma empresa que não quer parar de crescer, está sempre crescendo, e a gente ia virar uma empresa de segurança. Foi daí que veio a ideia de trazer tecnologias que pudessem nos ajudar nesse sentido. E a Vende Perto é um mercado autônomo. Eu posso instalar um Vende Perto no meu condomínio, por exemplo. Pode instalar, você deve instalar no seu condomínio. Ele não é um modelo que vai para a rua, ele é um modelo de ambiente controlado, por exemplo. Condomínio residencial, comercial, clube, enfim. Onde que você atua? Hoje, principalmente em condomínios empresariais e residenciais, muito mais residenciais, e em empresas. Mas já também pilotamos em academias, em clubes, como você comentou. E aí é sempre uma análise bem crítica do espaço que a gente vai implementar, como que é a cultura desse local, se nós vamos ter também uma retaguarda por parte da empresa que a gente instala, caso exista algum tipo de ocorrência. Você é o fundador? Um dos fundadores. Um dos fundadores. Há quanto tempo começou? Quantas lojas vocês estão? Qual a sua perspectiva nesse mercado? Nós temos hoje cerca de 250 lojas, já inauguramos mais de 400 lojas, a gente quis pilotar bastante no começo, então testávamos lojas menores, bairros mais distantes, perfis diferentes. Deixa eu ver se eu entendi, volta o número só para o pessoal captar. Você já abriu cerca de 400, mas hoje você reduziu para 250 porque você propositadamente abriu bastante para você pilotar e entender os melhores lugares. Só para ver se eu entendi certinho a sua resposta para pontuar com o público. Exatamente, essa foi a ideia. Lá no começo a gente abriu um modelo de negócio que a gente chamava de nano,
e ele era para condomínios ali de 60, 80 apartamentos, aproximadamente. Mas justamente esse ponto do monitoramento, ele toma praticamente o mesmo tempo, né? Então a relação receita e custo, né, vamos dizer assim, não era tão benéfica. Então a gente foi, lógico, desligando lojas, né, e devolvendo elas para o mercado. Lógico que outras empresas acabaram pegando, mas a gente começou a encontrar ali um perfil de condomínios que a gente gostaria mais. Desde então a gente já tem ali um modelo pronto com 250, instalando cerca de 10 lojas novas por mês. Parabéns pela resposta. Sabe por que eu vou te dizer isso? O que eu trago aqui de discussão sobre franquia, franquias enormes aqui, já vieram franqueadoras aqui gigantescas, franqueadoras pequenas, e uma das coisas que a gente fala às vezes a franquia é aquela coisa assim, abre a franquia para botar 500 lojas e depois o franqueado se vira. A gente tem isso no mercado, não só brasileiro como mundial, mas especialmente no brasileiro, de a marca entender que é um modelo de negócio escalável, bota na franquia, bom, se não vai dar o payback, a culpa é do franqueado que não fez uma boa gestão, e é isso. Isso acontece muito. Então, só de você dizer que tem essa visão na empresa, putz, cara, isso é muito legal. De você entender que assim, eu consigo ter uma operação saudável, eu consigo ter 250 lojas, mas elas são próprias. Se eu dividir isso com alguém, nem para mim, nem para ele vai compensar. Essa visão é muito bacana, cara. Muito interessante. E como é que você pensa, se não é pelo modelo de franquia, por essa visão, como é que você pensa em expandir? Você está abrindo 10 por mês ou 20 por mês, desculpa, você falou? 10 por mês. 10 por mês. Tem algum limite para você chegar? Como é que você está pensando para esse ano que vem? Não, limite a gente não tem. Na verdade, a gente quer iniciar um processo de consolidação, não só dentro do segmento, mas também agregando empresas de outros segmentos, formando aí um omnichannel, algo que eu consiga conversar em diferentes canais, mas a ideia é que eu consiga conhecer esses outros operadores de redes próprias também de outros estados, ou até mesmo de São Paulo, e a gente possa trocar sinergia, fazer ali uma consolidação, uma aquisição daquela rede, e expandir, né? Eu não preciso começar do zero em um outro estado, por exemplo. Eu posso já começar lá na frente com todo esse know-how de uma rede regional. Parabéns pelo modelo, parabéns pela coragem de responder a questão da franquia, manter o seu modelo de negócio saudável. Realmente, assim, muito bom ouvir isso de um empresário. Parabéns demais e brigadíssimo pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Gente, esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e mais uma vez a gente trouxe aqui diversas possibilidades de negócio para você pensar e sair sempre muito bem informado. Essa é a BMC News, informação que gera valor. Eu volto na próxima semana. Um abraço para você e até mais.